Mas, de imediato, eu passo a palavra ao doutor Marco Antônio Teixeira, que irá trazer algumas considerações sobre o grave problema das internações e procedimentos, como atender filas. O doutor Marco Antônio, houve um equívoco aqui no nome dele aqui na plaquinha, ele é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, e não procurador da República. É pós-graduado em processo penal da Universidade Católica de Milão, na Itália, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Paraná, integrante da Comissão Permanente de Saúde do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, integrante do Fórum de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, integrante do Comitê Executivo de Saúde criado pelo Conselho Nacional de Justiça no Estado do Paraná, professor de Direito Público Sanitário do curso de especialização do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, IDISA, na Unicamp. Prezado doutor, a palavra está com Vossa Excelência. O senhor preferir sentado? Boa tarde. Eu quero dizer a todos que me sinto muito grato pela oportunidade, pelo espaço que me foi concedido, e dizendo isso, talvez diga um pouco pela minha instituição, o Ministério Público. Não é normal, mas é muito bem-vindo para nós, temos esse espaço diante de magistrados que atuam na área da saúde. Mas também sou agradecido à organização do curso, e eu faço na figura estimável, portanto, de tantos anos por mim conhecido, estimado, doutor João Pedro. João Pedro é desembargador dessa casa, e aqui reconheço, assim, companheiros de jornadas de direito sanitário, doutor Luciano, doutor Clênio, também juízes, e também, para mim, figuras muito estimadas. Esse é o tamanho do problema que eu tenho. Discutimos a questão das internações e procedimentos, mas na perspectiva das filas. Isso é muito recorrente na prática do direito sanitário, tanto do ponto de vista do Ministério Público, da Defensoria, da magistratura, e eu não faço diferença entre a magistratura estadual nem a federal, porque em algum momento há assimetrias em relação a isso. Tratar das questões da fila, que quer dizer, das questões da espera, dos tempos de espera, que são toleráveis ou não, dos tempos de espera que definem a vida ou a morte de alguém, trata-se mais do que uma argumentação jurídica, trata-se de uma argumentação ética, de difícil resposta e para a qual nós não temos estudos necessários nem bem fundamentados na comunidade jurídica ainda. No tempo que me foi concedido, generosamente, eu tratei, portanto, de um assunto que pode perfeitamente servir de base a uma linha de pesquisa em uma boa pós-graduação, que é a questão do fenômeno das filas e das esperas na saúde. É, portanto, um tema que demanda um espaço, né, diferente do nosso, para que possa permitir um aprofundamento mais adequado. O que eu fiz? Vamos imaginar que a questão das filas seja um grande painel. Desse grande painel, eu tirei algumas fotografias, que é o que exporei nas próximas imagens, fotografias em cujo conjunto eu consigo ver alguma relação. E, do ponto de vista jurídico, consigo ver, para mim, alguma utilidade, né, como membro dessa comunidade que atua na área da saúde. Isso não tem nada a ver com fila, mas eu acho fundamental dizer, em duas imagens, que estaremos aqui a dizer, nos próximos minutos, a dizer mal do Sistema Único de Saúde, porque estamos a falar de filas, e fila parece ser a negação do direito à saúde. Muitas vezes não é. Na maioria dos sistemas de saúde do mundo, e nos privados também, a fila é um fenômeno inevitável. Mas a fila pode ser evitada, em muitos casos, e ela pode ser controlada, em outros casos. De qualquer forma, estamos hoje aqui a discutir filas, mas lembremos que esse direito à saúde, que hoje comporta a discussão sobre fila de espera para procedimentos, cirurgias, etc., o nosso direito à saúde ele tem um salto, do ponto de vista jurídico, civilizacional, enorme. Na Constituição do Império de 1824,
dizíamos, a Constituição também garante socorros públicos. A saúde estava embutida, presumivelmente, nisso. Era um socorro público. Em 1988, a saúde se transforma no direito de todos os deveres do Estado. O salto de civilização jurídica que tivemos e da própria sociedade é enorme, e eu ponho esses dois marcos para situar o quanto conseguimos, como grupo humano, nesta terra, avançarmos em matéria de saúde. E porque estamos a dizer mal do sistema, eu quero dizer palavras que nem são minhas, mas de uma pessoa, um pesquisador que eu particularmente respeito muito, o professor Eugênio Vilaça Mendes, em que ele diz, e eu disse muito recentemente, né, o SUS não é esse que está aí na mídia, ele é um sistema muito melhor. Temos que celebrar os 11 milhões de internações hospitalares, as 150 milhões de doses de vacinas, os programas de excelência com HIV e AIDS, de controle do tabagismo e, principalmente, a maior e mais exitosa política pública que o Brasil já conheceu, que é a Estratégia de Saúde da Família. O SUS é muito mais que as filas. O SUS é muito melhor que as filas. Mas as filas aí estão a flagelar as pessoas, a criar pilhas de ações, a criar contradições entre nós mesmos e a demandar um esforço muito grande da comunidade jurídica para bem compreender o fenômeno e, em face dessa boa compreensão, ter boas escolhas e, consequentemente, as boas escolhas, boas decisões. A pesquisa do CNBIBOP, ela não é tão atualizada, mas se ela fosse feita na semana passada, os números não seriam muito diferentes. O que demonstra essa pesquisa? Que foi um retrato do pensamento da sociedade, né? Sobre o que a sociedade livremente ouvida disse que considerava os piores problemas, os mais graves problemas da saúde. O maior de todos, demora ou dificuldade de ser atendido, ou seja, fila. Depois vem a falta do médico, equipamento, falta de medicamento, etc. Ou seja, a ansiedade da população é exatamente essa, né? Não é a falta de médico propriamente, que é a segunda causa. A primeira causa é demora e dificuldade. Ou seja, temos uma base social bastante forte, bastante consistente, para indicar que fila, de fato, é um problema consistente, tanto na área da saúde quanto na área jurídica. E a fila tem um duplo aspecto. Qualquer tipo de fila. A fila para aguardar a vinda do remédio que está sendo licitado, a fila para um leito de UTI, a fila para esperar um exame diagnóstico de alto custo, a fila para cirurgia, enfim, nós temos muitas filas. E não há tempo de falar de todas elas, mas, enfim, temos muitas filas. Fila é um gênero em direito sanitário que comporta N espécies. Então, mas a fila ela se revela para nós, da comunidade jurídica, a meu ver, ou como uma necessidade assistencial, porque há, de fato, um perfil de necessidade para um determinado grupo de pessoas que é acometida por uma determinada afecção, cuja oferta de tratamento não é adequada. Portanto, a questão está bem estabelecida nesse molde, e, nesse molde, ela é uma necessidade assistencial ou ela é um sistema de disfunção da gestão pública. Estamos aqui a discutir Sistema Único de Saúde. Então, ou a fila, ela retrata um defeito de gestão, ou ela retrata, de fato, uma necessidade existente e não atendida. Agora, nós que estamos acostumados a usar a legislação formal, temos que atender também à incidência com relação às filas e a outros fenômenos da saúde, da legislação, eu coloco entre aspas essa expressão, que é produzida pela literatura da ciência da saúde. Essa legislação, novamente, entre aspas, ela nos explica muito mais o ocorrer das filas, como elas se formam, né, do que qualquer lei ordinária ou a própria Constituição pode fazê-lo. Então, nessas leis que regem necessidade de saúde, que provêm do conhecimento produzido na área da ciência da saúde, nós temos que também lançar um olhar, porque eles nos servem muito, como eu disse, para fortalecer convencimentos e convicções. Eu cito como primeira referência a lei de Wildawski. O que ela diz? Os gastos do sistema de serviços de saúde vão aumentar até atingir o nível dos recursos disponíveis, de modo que esse nível deve ser limitado para manter os custos controlados. Ou seja, nós estamos... E fila é algo que depende de recursos. Eu, para fazer andar a fila, eu preciso de equipamento, preciso de médico, preciso da instituição, preciso de uma série de coisas. E eu preciso de recursos, portanto. Aplica-se a lei de Wildawski nesse aspecto. Ou seja,
o recurso da saúde nunca será suficiente. O que não quer dizer que isso deva nos abater. Devemos apenas lembrar que há uma luta permanente, né? Tanto, lembrando uma velha imagem de von Ehring, né? A luta pelo direito, a nossa luta na saúde é pelo orçamento, né? Fazendo a adaptação dessa velha lição do alemão Ehring. Bom, no SUS, o que se contrapõe à lei de Wildawski é feito pela imposição de tetos financeiros. O que o SUS faz? Ele estabelece um teto financeiro, no caso de média e alta complexidade, que é onde ocorre realmente o fenômeno da fila com mais intensidade, é até onde o poder público paga o prestador que conveniou ou contratou com um dos 3 entes federativos, em geral com o município, o Estado, menos a União. A segunda lei é a lei de Hart, que é a lei da inversão dos cuidados de saúde. Ou seja, o que diz Hart? A oferta de cuidados médicos de boa qualidade tende a variar em sentido inverso ao das necessidades em saúde da população servida. Ou seja, a lei de Hart assume que os mais ricos conhecem os caminhos e têm mais disponibilidade de recursos para a utilização de serviços. Ela sinaliza a tendência de iniquidade do serviço de saúde. Isso é um truísmo. Todos nós sabemos que as pessoas com mais recursos, mais informação, têm muito mais acesso aos sistemas de saúde, né, público, né, do que as pessoas mais pobres, sem informação, mais distantes de poder exercer qualquer influência sobre qualquer tipo de pessoa ou instituição que possa favorecer a efetivação do seu direito. Então, Hart apenas reconhece isso, ou seja, nós tendemos a ter, nesse nível de sistema, o nosso sistema é iníquo. Nosso sistema é iníquo. Ele está falando de iniquidade não como uma teoria, ele é inglês, do sistema inglês, que é avô do sistema, geneticamente avô do Sistema Único de Saúde brasileiro. Não. Dá um exemplo por todos que há. Né? Estamos a discutir fila? Sim. E eu pergunto aos senhores e às senhoras, e a população em situação de rua, em que fila está? Em nenhuma. E a lei, a população em situação de rua no Brasil é como se fosse um deboche da Constituição. Não existe universalidade para eles. E tudo mais. Se não existe universalidade, estão excluídos. Portanto, não se fala em integralidade, não se fala, são desiguais, os desiguais. Portanto, para isso não tem fila, o sistema é iníquo em relação a eles. Eles não têm capacidade de organização e pressão para atender às suas necessidades de saúde, junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público, junto aos meios de mídia, e pronto. É disso que se trata. Eu vi 10 minutos aqui, aí me deu um negócio, sabe? Mas não era para mim, né? Os meus 10 minutos não chegaram ainda. Bem, a lei de Hammer. Esse dado é muito interessante, que nós temos filas para leitos hospitalares. Isso é muito comum surgir na nossa prática cotidiana, forense. Se há leitos hospitalares disponíveis, eles tendem a ser usados independentemente das necessidades da população. Ou seja, para Hammer, a capacidade instalada determina o uso. Então, nós temos uma deficiência de leitos, de oferta de leitos, que se exprime em vários locais, de um mesmo território, de um mesmo município, de um mesmo estado, mas que é uma oferta, em geral, insuficiente. Nós temos filas para esses leitos, desde o leito da UTI neonatal até leitos para qualquer outro tipo de atendimento cirúrgico. Ou até leitos, né, para alguns episódios clínicos de maior gravidade, uma pneumonia, alguma coisa que o vale. Muito bem. O que significa isso? Que nós vamos aumentar o número de leitos e a oferta, ela gera demanda. Ela gera demanda. Foi feito um estudo, muitos anos atrás, na região noroeste do Paraná, na região de Moarama, que é próxima à divisa ali com Mato Grosso do Sul. E naquela região, portanto, é um estudo de alguns anos, mas demonstra um pouco isso aí. Você não tinha disponível na região um tomógrafo. Havia apenas um na cidade de Moarama, cidade um pouco maior, e, portanto, era muito procurado o equipamento, né? Mas era uma procura que tinha uma estabilidade de pacientes que lá iam. Um grupo de médicos da região se associou
municípios vizinhos e pronto, comprou-se o equipamento. E a curva de uso do equipamento subiu rapidamente, né? E aí isso nos fez refletir sobre qual a resposta adequada à seguinte pergunta. Ou seja, havia uma demanda reprimida de exames, que o segundo equipamento veio, de fato, atender, ou precisava-se pagar o segundo equipamento e gerar receita? Não ficou clara a resposta, mas ficou clara a pergunta. E ela tem a ver com essa lei de Hammer. Ou seja, você oferta o leito, você oferta o medicamento, você oferta o equipamento de exame diagnóstico, ele vai gerar demanda, independente da vontade que tenhamos. Essa lei, diferente das demais, é feita por um grande brasileiro, o professor Eugênio Vilaça Mendes, que é a lei da variabilidade na prestação de serviço. Isso induz filas também. E essa lei de Mendes, como ficou conhecida, diz assim, que as prestações de serviço de saúde, e eu sublinhei, não se explicam por evidência clínica nem pela necessidade da população. Essa variação de condutas de prestar saúde, de oferecer serviços de saúde, elas se explicam pela disponibilidade de serviço, se existe serviço ou não, pelas preferências culturais, pela ideologia das escolas médicas, pelo padrão estrutural e financeiro dos incentivos presentes no sistema de serviços de saúde. Então, nós temos um modelo que muitas vezes altera, se estrutura, oferece prestações, porém, é um modelo dissociado da necessidade da população do ponto de vista, por exemplo, epidemiológico. É um modelo produzido pela oferta de quem vende o serviço a quem produz o insumo. Essa lei de Dowling, que é uma lei mais recente, ela é muito simples. Os médicos tomam decisões no sistema de serviço de saúde e as concretizam através de registros escritos por suas canetas, ou se pode acrescentar hoje, ou computadores, né? Essa lei de Dowling, ela significa o quê? Que o médico se transforma, quando ele assina um receituário médico para uma droga de alto custo, quando ele indica um procedimento diagnóstico, ou qualquer coisa, o médico, juridicamente, além de exercer o ofício próprio da sua atividade, ele é ordenador de despesa. Porque o custo do que ele põe naquele documento, que é entregue ao paciente, que é necessário para curar, ou para tratar ou salvar a vida, né, ele é um ordenador de despesa. Nos cálculos feitos no Brasil, nós temos, feitos pelo mesmo professor, 70% da despesa do sistema de saúde provém da caneta do médico, ou seja, provém da lei de Dowling. Isso quer dizer o quê? Que isso gera filas, né? Toda vez que um médico prescreve algo que o sistema não tem em oferta disponível para imediato, você vai ter uma fila de espera. E o que o Sistema Único oferece para já? Ele pode oferecer para já, em sistemas municipais bem organizados, atenção básica. Nos sistemas municipais bem organizados. Nos outros, você vai ver fila ou evasão de pacientes para outros centros. O que para essa nossa compreensão das filas em saúde, que fenômenos podem estar, para além dessa legislação, entre aspas, que influencia na formação entre oferta e demanda de filas, esses fenômenos, pegando algumas fotografias, o que está sugerindo a formação de filas em saúde, e que depois se repercutem na formação de ações judiciais. O sucateamento dos serviços próprios. O SUS está comprando hoje o alto custo no mercado a base de 92%. O alto custo no SUS, que é o que gera a judicialização, abre um parênteses, o que gera a judicialização hoje no Brasil? É a incorporação de tecnologia e alto custo. Ninguém vai encontrar a judicialização da saúde fora disso. O alto custo, o SUS compra no mercado 92% do que precisa. Na razão média de 60% dos serviços hospitalares, ou dos produtos da iniciativa privada, hoje, no sistema público, são privados. O SUS é um grande nome de um sistema público, mas, na sua essência, hoje, no seu DNA, para usar as palavras do Dr. Luiz Fernando, o SUS, geneticamente, ele é privado.
uma dependência que criou da organização privada de saúde, por contrato ou por convênio. Ou seja, os grandes hospitais públicos, as carreiras públicas, que os médicos hoje discutem tanto, é uma carreira de Estado. Tanto para os médicos quanto para os enfermeiros, profissionais de saúde, já devia existir há muito tempo. Abrindo um parênteses, né? A Lei 8142, que é uma das duas leis orgânicas da saúde, ela dizia, nos seus poucos artigos, no terceiro, que era o penúltimo, ela dizia o seguinte: olha, é condição para o município e para o Estado receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde, que, entre outras coisas, entre essas coisas, plano de saúde, fundo de saúde, etc., que constitui, no prazo de um ano, a lei de 90, constitua no prazo de um ano um plano de cargo, carreira e salário para os profissionais da área de saúde. Em 91, nós entramos em mora. Estamos em mora até 2018. Os municípios e os estados jamais cumpriram o que a lei determinou para receber o recurso federal. O recurso federal jamais deixou de vir. Então, isso é uma das sinalizações, porque começamos a ter, porque não nos organizamos, não tínhamos quadros, e, portanto, também não tínhamos instituições, e começamos a comprar, e hoje é essa selva da terceirização que todos nós conhecemos da nossa prática cotidiana. Né? Mas tem uma nascente lá remota, em 91. Né? Outra coisa que implica no surgimento de filas, a regionalização que não houve no Brasil. Qualquer sistema europeu público, de boa qualidade, como o espanhol, está regionalizado. A nossa Constituição, em 88, fala em regionalização de saúde. Isso não existe até hoje. Nós são divisões administrativas nos estados, que as secretarias de Estado definem politicamente. É disso que se trata. Região de saúde, temos técnicos de direito sanitário, é uma porção territorial que consegue responder positivamente a pelo menos 75% das suas demandas em saúde. Não temos isso. Portanto, por essa desorganização, temos filas. Fragilidade do controle social. As filas também não são visíveis para as pessoas, nem para nós. Se você quiser saber da fila, eu, como membro do Ministério Público, eu vou ter que indagar o gestor e depois me perguntar se aquela informação é veraz. Não é? Nós fizemos em Curitiba um levantamento das 10 filas mais importantes para um tipo de atendimento, consulta especializada. Depois, até, se houver tempo, uma das últimas imagens eu trato disso, que é um tipo de um esforço de Sísifo. Né? Você carrega a pedra e depois ela volta, você não acaba nunca. Mas só para dar dois exemplos, um exemplo apenas para não gastar muito tempo de todos. A pior fila era, quando começamos mapear as 10 filas mais importantes, era para a ortopedia. Havia 28 mil pessoas aguardando uma consulta para ortopedista. Ponto. Isso é muito? Claro que é. Depois de 4 anos de trabalho, e, enfim, com o gestor junto, não era um trabalho contra o gestor. Você não resolve esse tipo de situação se você se confrontar com o gestor. Vai ter que chamar o gestor para conversar e vão ter que acertar essa coisa. Tudo bem. 4 anos depois, tínhamos 18 mil pacientes. Quer dizer o quê? Que isso é uma vitória? Não, continua sendo uma derrota para nós, o Ministério Público. Inclusive porque 18 mil é um número absurdo de pessoas esperando para a consulta de um especialista. Mas tínhamos fila para dermatologista, filas, enfim, para muitas coisas. Ainda que tivéssemos nós uma varinha de condão, que pudéssemos assim, olha, em um mês conseguimos, não existe ortopedista em Curitiba para dar conta de 18 mil pacientes em um mês. Suponhamos que tivesse. Suponhamos que pudéssemos fazer. Mesmo assim, o sistema infartava no dia seguinte ao atendimento desses 18 mil pacientes. Infartava por quê? Infartava porque eles iam gerar exames que o sistema não estava preparado para oferecer. O atendimento dos ortopedistas ia gerar a compra de insumos, próteses, órteses, materiais especiais, que o sistema não tinha recurso ou estoque. Ia gerar cirurgias que não estariam disponíveis.
portanto, íamos gerar novas filas. Então, a ideia era diminuir filas dentro de uma série de lógicas que desenvolvemos, mas uma diminuição gradual que pudesse ser assimilada pelo restante da estrutura de assistência dedicada a esse tipo de atenção. Tinha que ser gradual, nem poderia ser de outra forma. Ainda temos a influenciar as filas, a influência do modelo espalhocêntrico. Eu me reporto ao relatório Flexner, de 1910, que, apesar da ancianidade, é ainda muito importante, né, nas nossas práticas. E versus a atenção básica. A atenção básica, que é a porta ordenadora, reguladora, e que isso está dito por tanta gente, de tantas formas, tão repetido, e me perdoem repetir, mas o fato é que é necessário a repetição. 80%, 85% das questões de saúde podem ser resolvidas numa boa atenção básica. Né? O professor Nelson Rodrigues dos Santos diz assim, olha, nós estamos entregando às pessoas, não com os 80%, 85% de resolutividade que passaram pela básica, estamos entregando de volta com 30% de resolutividade. Isso é horroroso. Porque, se na atenção básica a pessoa não é bem atendida, significa que o mal de que ela padece provavelmente progredirá, significa que ela procurará o sistema mais tarde em situações mais adversas do ponto de vista de saúde, de maior custo para o sistema e aumentando filas que já aí estão no sistema secundário e terciário de atenção. O incremento demográfico, ou seja, temos fila, porque a população aumenta a base de 2.200.000 por ano. Ou seja, é inevitável que o aumento da população, agora com a emenda 95, ficou muito curiosa. Se não fosse dramático, seria irrisível. Né? Por 20 anos, o recurso final do Estado está limitado. Com uma certa dose de ironia, ou talvez de hipocrisia, se diz aqui, acolá, não, mas não se limitou o recurso da saúde, limitou-se a despesa final do Estado na emenda 95. Sim, é verdade. Só que a despesa da saúde cresce ano a ano, quer pelos 2.200.000 brasileiros que nascem, quer porque os custos da inflação da saúde tendem a ser o dobro do de mercado, quer porque, além disso, a incorporação tecnológica, muitas vezes pedida e concedida pelo judiciário, e na maioria das vezes de forma devida, mas, enfim, isso é custo acrescido. Ou seja, em um ano, nós estaremos disputando, se essa emenda não for alterada pela próxima legislatura, pela atual não será, foi a que votou, né? Nós estaremos disputando a tapas mais recursos para a saúde com a educação, que é outra área social, ou a coitada da assistência social, do tripé da seguridade, é a prima mais pobre. São as áreas que dão despesa. Entendeu? Estaremos disputando recursos a mais para a saúde a tapas com as outras áreas sociais. Por quê? Porque, no limite, tem que fechar a conta do Estado. Então, eu vou pegar de outra área, já que eu não posso pedir um orçamento a maior para o ano que vem, que isso implique em custo ou em infração, lesão ao preceituado na emenda 95. Né? Nós temos também a influir na formação de filas na saúde a elevação dos indicadores de medicalização social. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais, não apenas procurando os médicos, mas procurando medicamentos, procurando tratamentos. Isso é uma cultura, isso não é uma necessidade de saúde, muitas vezes. As pessoas, em algum momento, grupos importantes dos que vão aí nessa linha de raciocínio, né, da elevação da medicalização societária ou societal, as pessoas estão hoje à custa de química, querem ser felizes com auxílio químico, ou seja, eu não quero sofrer a dor da perda, eu não quero me incomodar porque eu briguei com a namorada, eu tenho uma ansiedade porque eu estou em risco de perder o meu emprego, e isso gera demanda, isso gera custo. Custo para acessar o psiquiatra, que é a fila do psiquiatra da especialidade, né, para exames, etc, 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 etc. Então, isso incrementa a formação de filas. A crescente especialização de assistência médica, isso é altamente indutor de filas. Primeiro porque a categoria do médico generalista, o clínico geral,
obviamente a especialidade existe, mas está reduzida a um número muito pequeno de profissionais. A pessoa tem dor de cabeça, ela pensa no neurologista. A pessoa tem algum comprometimento de movimento, ela pensa num ortopedista. Então, isso significa fila, e as pessoas vão para filas desnecessárias. No sistema de Curitiba, em que nós fizemos o estudo, o levantamento e o tratamento possível do ponto de vista das filas, verificou-se, por exemplo, que um dos fenômenos que baixava a fila é tirar do ortopedista o que o médico da unidade de saúde podia fazer. Por exemplo, fisioterapia é passível de ser oferecida e com qualidade em unidade de saúde. Não precisa ir até o ortopedista para ele devolver o paciente para a unidade de saúde. Olha, isso aqui não precisa da minha atuação especializada. Então, a especialização é indutora de fila. Cronificação das enfermidades, tem uma imagem na sequência que eu falo disso. Nós temos incremento de filas, porque nós temos um novo contingente de usuários provenientes do plano privado de saúde, fruto exatamente da situação pela qual passa o país. Isso não é desprezível, portanto, estamos falando de 3 milhões de pessoas. E são 3 milhões de pessoas, atenção, que vão para filas e têm mais poder de reivindicação de quem lá já estava há muitos anos atrás, porque é um segmento de classe média que vem. Quem tem condição de pagar plano de saúde está numa situação, se fizermos a velha pirâmide, superior à base, que não tem condições de pagar um plano de saúde. Portanto, é um grupo populacional que cria filas, mas vai demandar em juízo. Tem informação, tem condições de defender, né, organizadamente o seu direito de acesso. E vai fazer isso em juízo. Esse grupo, oriundo da saúde suplementar, vai inflar mais as filas já existentes. O envelhecimento da população, portanto, estamos ficando mais velhos, isso é um dado positivo, mas é um dado que tem custo para a saúde, é um dado que impacta em serviços que não se ajustam ao aumento da população, nem ao seu envelhecimento, portanto, as estruturas permanecem as mesmas e a demanda é maior, ou seja, mais fila. E é disso que nós vamos viver nos próximos anos, né, a transição epidemiológica no Brasil. Nós vamos viver, basicamente, de 3 grupos de doenças. O primeiro nem doença é, mas é considerado como tal para esse efeito. Primeiro, as causas externas, em torno de 10%, ou seja, o nosso presente e o nosso futuro tenderá assim. A nossa transição epidemiológica para o futuro próximo é essa. 10% são causas derivadas de violência, e violência aí também é gênero, e podem colocar todas as espécies de violência aí, desde o trânsito, desde a violência doméstica, o que se pretender. O segundo grupo, que é 13%, infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva. E o terceiro grupo, 77%, doenças crônicas. E é nesse terceiro grupo, que não por acaso é o mais volumoso, nessa transição de doenças, né? Antes a gente morria de uma infecção. Morríamos do que hoje é banal curar. Portanto, se curados estamos, ou cura temos, por o que antes era mortal, caímos nisso. E temos também filas para que possamos viver mais. Talvez no câncer, que foi a fala muito elucidadora do Dr. Luiz Fernando, nós tivéssemos bons exemplos do que eu estou tentando lhes dizer de um outro ponto de vista. A expressão na literatura de saúde inglesa é tempo emprestado. Eu usei a expressão que está no início da imagem, porque é exatamente isso. Estamos a viver um tempo emprestado a mais do que viveríamos se não tivéssemos acesso à tecnologia de alto custo, ou a novas tecnologias. Isso tem preço, isso gera fila. E isso também quer dizer o quê? Esse tempo emprestado, que sem essa nova tecnologia não nos seria dado, quer dizer que, ao pagarmos o tratamento de uma pessoa para ter acesso ao medicamento de alto custo, que é tecnologia nova, muitas vezes, inclusive na área do câncer, para exames diagnósticos de alto custo,
para cirurgias de alta complexidade, etc., etc., transplantes, enfim. Né? E aí vem aquela história que também foi tocada aqui hoje pelo doutor Luiz Fernando, né? As escolhas éticas que fazemos. Tanto os médicos fazem escolhas éticas, como estamos nós também na comunidade jurídica a fazê-las. Será que a medicação de alto custo para o câncer, R$10.000 para o paciente usar essa droga por 6 meses? Né? Isso numa demanda contra o município daqueles piores IDHMs de qualquer estado. 3, 4 pacientes. Acaba com o orçamento do Fundo Municipal de Saúde. Aí vem aquele raciocínio, bom, mas esses 40.000, 50.000 desses 4, 5 pacientes que eu fui obrigado, por ordem judicial, a conceder o medicamento, poderiam fazer funcionar melhor a minha rede, contratar, comprar mais medicamentos para a farmácia da atenção básica, enfim, eu poderia atender melhor a outras pessoas e a muito mais pessoas. E qual é a escolha que nós fazemos? Quer dizer, a escolha é ética, antes de ser jurídica. E acho que, na linha de um estudo desenvolvido por um professor americano chamado Gregory Pence, há determinadas escolhas nessa área de saúde que, quando são dilemáticas e afrontam o próprio fundamento da saúde e da sobrevivência humana, devem ser devolvidas à sociedade. Mas, no entanto, estamos nós, do Ministério Público, a pedir, os juízes a decidir, a defensoria a pedir, os magistrados a decidir, estamos nós todos. Os advogados privados também fazem isso. Estamos a decidir e a escolher quem vai morrer e quem não vai morrer. Ou se é melhor economizarmos o dinheiro desses 5 que vão morrer, porque não vão ter o atendimento necessário para uma doença grave, para destinarmos isso aos demais. Como se nós, raciocinando desta forma, esse recurso economizado fosse para onde a gente imagina que ele fosse. Nada nos garante isso. E, em geral, o recurso não vai para onde supomos ele possa ser o mais necessário. As coisas se dão dessa forma. Né? E quem vai a juízo tangencia a fila. Quem não sabe disso? Não é verdade? Eu estou no Ministério Público há muitos anos, mas eu estou há 20 anos, praticamente, 18 anos, trabalhando com saúde. Isso é muito antigo para mim. Quando eu vou a juízo pedir alguma coisa, eu posso ter justiça no meu pedido, eu posso ter uma boa fundamentação ética, isenta eticamente a indicação, é tudo. Mas alguém está sendo passado para trás. E o meu direito tem custo. Não tem dinheiro. Na área assistencial, não tem direito sem custo. E quem que estava nessa fila que eu não conheço, que eu preteria? Quer como juiz, quer como promotor que pediu, quer como membro da defensoria, pouco importa. Atuamos em conjunto. Quantos que estavam numa situação de maior necessidade? E pronto. Bom, então vamos fazer o seguinte, para acabar com essa situação da fila, é que a gente pensava fazer, a gente fazia isso no Ministério Público com pouco sucesso, mas era uma forma de nós nos aliviarmos da tensão que era entrar com uma ação em favor de alguém, uma ação que tinha sido revisada por médicos do Ministério Público, portanto, não era uma aventura jurídica. Né? O pleito de qualquer natureza, no Ministério Público do Paraná, é revisto por uma equipe de 5 médicos. Excelente formação. Né? E pesquisam. Muito bem. Mesmo assim, mesmo não sendo uma aventura jurídica, o que significa dizer o pedido tem boa qualidade, tanto no sentido jurídico, mas principalmente no sentido de assistência médica, mesmo assim, estamos tirando alguém da fila. Né? Então, a gente começou a pensar da seguinte forma, não, cada caso que entrarmos em sentido individual, criaremos um procedimento investigatório para verificar o tamanho da fila, para verificar a necessidade dos componentes da fila. Quem está numa fila para alguma coisa nem sempre precisa daquilo, porque ou já precisa de outra coisa, mas continua na fila, né? Ou consta na fila, mas nem lá mais mora, naquele território, ou já morreu, ou já conseguiu o tratamento. Mas vamos descobrir que fila é essa, e para nos desencarregarmos dessa enorme responsabilidade, darmos a um, ou propormos ao judiciário, dar a alguém,
não esquecemos os demais. Os resultados disso são muito ruins. Por quê? E a literatura, não precisava da nossa experiência do Paraná, a literatura que se debruça sobre o assunto revela isso com todos os números. Né? Ou seja, as demandas coletivas em saúde têm uma razão superior a 90% de, saúde, de chance de insucesso para um determinado bem. As demandas para o mesmo bem, que são individuais, têm a mesma razão de sucesso, de mais de 90%. Então, nós não tínhamos chance, porque aí nós partimos para a discussão com o gestor. Nós vamos ter que nos acertar administrativamente, no bom sentido do verbo, nos acertar administrativamente, isso vai virar uma improbidade, aí fica aquele jogo de pressões, mas isso vai ter que se resolver. E as filas começam a diminuir. É o que conseguimos chegar. A judicialização das filas, que talvez seja um dos eixos da nossa conversa, né? Isso talvez hoje não se sinta com mais intensidade do que se sentia antigamente. Fruto certamente do trabalho do CNJ, eu cito aqui o doutor Gebran novamente, e eu reconheço nele uma das grandes lideranças brasileiras, das boas lideranças brasileiras, não que haja mais, mas das boas lideranças brasileiras da magistratura no âmbito do direito sanitário, do direito pela saúde. E me lembro da instituição do Conselho Nacional de Justiça. Chegou. Bem, dos NATs, e agora no sistema informatizado. Então, o que era a lei da sobrevivência para nós, antes de sistemas como esse, ou nós do Ministério Público termos lá, que nem sempre tivemos médicos, né? Isso veio pela necessidade desesperadora de termos mais do que a lei para decidir questões que, no fundo, não são nem tão jurídicas, elas são secundariamente jurídicas, são questões de sobrevivência, de saúde mesmo. O que se trata? Se trata do seguinte: quando chega ainda no interior do estado do Maranhão, quando chega no interior do estado do Ceará, ou se quisermos aqui do Paraná, uma demanda de saúde para ser judicializada na mesa de um membro do Ministério Público, um juiz estadual, procurador da República, faça juiz federal, pouco importa. Em geral, o poder de crítica que temos sobre aquela necessidade, que é dita muitas vezes dramaticamente no documento médico, da qual depende a vida do indivíduo, nós temos zero possibilidade de crítica em relação à propriedade do que ali está dito no documento médico. Zero. E aí, vige uma certa lei da sobrevivência de quem? Do paciente? Não, nossa. E qual era a lei que eu estou me referindo, que foi uma lei que eu mesmo imaginei, porque eu passei muito tempo nesse transe, né? Na minha mão não morre, eu peço. Simples. E os juízes também. Na dúvida, concedem. Porque se a doença é grave e o médico diz que do medicamento, da cirurgia, seja lá do que for, depende a sobrevida do paciente, também na minha mão não morre. Portanto, estamos muito aquém do desejável no nosso conjunto, né, do que seria de se esperar. Né? Mas evoluímos. E eu dou exemplo por todos de evolução. Se escreve muito mais sobre saúde hoje na comunidade jurídica do que se escrevia 10 anos atrás. Quando eu comecei a mexer com isso, eu ainda era promotor de justiça. Não havia nada. Havia uma lei orgânica da saúde comentada pela Aline Santos. Era com isso que eu vivia. O resto era aprendendo. Ganhando umas e perdendo outras. Mas é assim que a vida é. Os meus 5 minutos estão aí, eu vou começar a contar a partir de agora. Para vocês verem como é difícil a gente trabalhar com essas questões que envolvem conhecimento extrajurídico, se eu quiser, para fila de UTI, leito de UTI, a gente tem uma ação no Paraná para compra pelo Estado gênero, né, de leitos de UTI, levantado pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, DENASUS, portanto, um órgão federal. Fez o levantamento com base numa portaria do Ministério da Saúde. Como é que eu calculo o número de leitos de UTI necessários num determinado estabelecimento? A fórmula é essa. Portanto, é disso que eu estou falando. A gente precisa criar, nas soluções para a saúde que precisamos ter. Eu sei que a magistratura, por definição legal, ela não pode ter uma proatividade, né, um voluntarismo maior do que lhe permite a lei, mas outras instituições como a minha podem e têm por dever ter essas iniciativas de propor boas soluções ao judiciário.
né? E estamos tentando fazer isso. Bom, eu falei disso, pronto, aquela questão que eu disse, né? 2% dos casos em saúde são coletivos. As filas estão aí. Como é que eu chego para o judiciário e digo, eu tenho 28 mil pessoas, para dar o velho exemplo da ortopedia de Curitiba, e eu preciso de consulta para elas no prazo que eu estimo, pelo meu raciocínio, que não é nem um pouco sanitário, 90 dias. E dou a gravidade dos problemas, pessoas que não podem andar, idosos acamados, péssima qualidade de vida, pessoas que não podem trabalhar. Quem não é sensível a isso? E vai que eu encontre um juiz que diga que sim. Eu não tenho como atender essas pessoas. Eu tenho uma ordem judicial na mão. Eu fui 2 vezes para o interior do Maranhão, segunda cidade, chamada Imperatriz. Era uma questão que havia com os colegas lá, que era um problema dramático. Imperatriz, no fim de semana, porque ela fica no Bico do Papagaio, que é uma confluência do estado do Pará, Tocantins e o próprio Maranhão. Ela fica no Maranhão, maior cidade da região. As pessoas vinham para lá sem qualquer pactuação entre os estados. Iam porque é a lógica do usuário, eu vou onde tem assistência. Pouco me importa se está pactuado, se está regulado entre os estados, se a União está sabendo e participando, as pessoas vão para lá. E iam atrás, basicamente, o que era mais dramático, leite UTI neonatal, que a oferta era muito pequena. E o que havia? Tudo que se pedia era concedido. E era dramático ver isso, afligia o Ministério Público. Aquela dança de oficiais de justiça com mandados para cumprimento na cidade, atrás de leito que não existia. Portanto, eu quero dizer com esse exemplo de Imperatriz, por tantos outros que existem no país, portanto, havia filas para leito, e a ordem judicial não tinha condição de ser cumprida, porque eles estavam ocupados. E não se cria a ordem judicial que manda entregar um leito a alguém, ela não cria o leito, ela não cria o profissional, não cria o equipamento, não cria a adaptação da instituição para isso. Ou seja, quero dizer para isso, com esse exemplo, e com isso concluo, que as nossas soluções para as filas andam longe de apenas consultarmos o marco constitucional da saúde. Isso não vai, isso exige de nós uma dedicação, um aproximar muito obstinado do conhecimento de disciplinas e de saberes que não são jurídicos. A legislação só, da forma que ela está, embora seja um marco constitucional que nos orgulhe a todos, a mim particularmente, o marco da saúde, ele não é suficiente para resolver questões como essa, que depende de conhecimentos que nós, em geral, não temos. No Paraná, um promotor apenas é médico, e ele nem trabalha na saúde, trabalha na área de pessoas com deficiência. Então, é disso que eu estou falando, ou seja, há um esforço muito grande que precisa ser feito por todos nós, não apenas a fila é muito representativa da dificuldade de um sistema de saúde, mas ela existe na Inglaterra, né? Ela existe em Portugal, que tem um bom sistema, existe na Espanha, que tem um bom sistema, a fila existe em todo lugar. O problema é como fazermos o bom manejo dessa fila se ela for inevitável. Há filas que serão sempre inevitáveis, outras evitáveis. As inevitáveis, temos que saber fazer o bom e ético, e antes de jurídico, ético manejo dessas filas. É muito difícil pensar nisso num caso individual. Mas a gente tem que ter a ideia de contextualizar o individual. Nós podemos ter, com essa contextualização, que vem de outro tipo de conhecimento, que não apenas do médico que nos pede algo para alguém, condições de tomarmos melhores decisões. No fundo, e dessa forma concluo mesmo, o direito à saúde, que todos nós temos, de forma muito desigual, e eu volto a lembrar da população em situação de rua para mostrar a cru as nossas desigualdades, no fundo, é um direito que está muito ligado à esperança. A gente acredita no direito como uma esperança de vida, como uma esperança de cura, uma esperança de bem-estar. É um direito muito ligado à esperança. E a esperança, que é um dado poético para muitos de nós, eu tenho hoje a esperança, e trabalho nesse sentido como membro do Ministério Público, na saúde, eu tenho a esperança como uma categoria jurídica. Muito obrigado.